Boa tarde, hoje é sexta-feira e tem live. Tudo bom com vocês? Enquanto vocês vão entrando aí. Deixa eu colocar o texto. Espera um pouquinho só, deixa eu ver. É. Fiquem aí que eu vou pegar só o copiar o texto aqui que eu acabei esquecendo. Espera aqui, deixa eu ver. É que eu dei um comando, eu não sei se ele vai pegar aqui. Espera aí. Espera aí. Ops. Espera aí, irmãos, não sai da tela aí não que eu vou pegar lá o texto, tá? Voltamos. Pega aqui. Pega aqui. Colar, pronto. E cadê aqui? Vamos fixar isso aqui. Fixar. Fixou. Amém. Então tá bom. Glória a Deus aí. Hoje nós estamos em pleno feriadão aqui em São Paulo, né? E vamos ver o que vai dar isso aí, né? Que o Senhor nos ajude. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e ao mesmo tempo percebemos o quanto precisamos de Cristo ainda, né? Ainda sentimos as nossas carências, as nossas limitações, percebemos que as coisas ainda não estão ajustadas, né? E o Senhor, graças a Deus, tem tido misericórdia com as nossas vidas. Amém, né? Glória a Deus. Então tá, quando vocês estão entrando aí, como é que estão as coisas? Rapaz, nunca consigo. Marcos, fica tranquilo. O importante é que você está aqui. Amém. Glória a Deus. Olha aí a Aninha. Um grande abraço, Aninha. Amém. Irmãos, vamos orar. Vamos começar a nossa live de hoje. Senhor, nós oramos a Ti, Deus, te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor tem sido. Deus, nós te damos glórias e graças por todo o Teu bem. Abençoa a live de hoje, Senhor, dê-nos toda a graça para falar aos corações. Ministra, Senhor, sobre suas vidas. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela oportunidade, que a cada dia, Senhor, Tu possa seguir nos dando inspirações, ó Pai, para falar do Teu Evangelho, para falar do Teu nome. Levanta neste tempo um exército glorioso, um exército valoroso, um exército, ó Pai amado Senhor, que tem a alegria de falar da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se tiver com imagem ou som ruim, vocês me falam, mas eu acredito que vai estar tudo bem. Amém. Então tá, olha só. Hoje nós vamos falar sobre o juiz Jefté. E o tema é o governo de Jefté versus o governo de Cristo. Amém? Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, versículo de 1 a 3. São vários textos aí que nós vamos estar falando hoje. Vamos ver se nós conseguimos falar tudo. Amém. Olha aí, alguns irmãos que não faz tempo que eu não via, Jéssica aí de Belém. Um grande abraço para os irmãos de Belém. Deixa eu lembrar, antes que a gente comece a falar, semana que vem, na quinta-feira, nós teremos uma atividade diferente, né? Tá confirmando ainda, estou esperando só o pastor Márcio terminar a arte, mas se tudo der certo, na quinta-feira à noite. E aí eu passo para os irmãos aí, para vocês se organizarem. Mas já vou adiantar que vocês vão ter participação, vocês vão poder mandar perguntas e nós vamos responder as perguntas aí na live direto, assim. Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Então vai ser bem bacana, se prepare na próxima quinta-feira. Vamos ver se nós conseguimos fazer isso. Então tá, vamos lá. Juízes capítulo 11. Juízes é um livro do Velho Testamento, capítulo 11, no versículo de 1 a 3 por enquanto. Vamos lá. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté
e saíam com ele. E vamos para 7:11, do versículo 7 ao 11, no mesmo capítulo, tá? 11, agora do 7 ao 11. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém. Tem mais textos aí que nós vamos ler depois. Depois nós vamos para o 11, 30, 36. Mas vamos ficar por aqui. Bom, Jefté foi um dos juízes que foi levantado por Deus para julgar o povo e também para livrar o povo dos seus inimigos, né? O livro de Juízes ele é fantástico porque você tem vários homens e mulheres de Deus que são levantados, né? O grande aí é Samuel, né? O último e grande juiz, né, é Samuel. Alguns admiram Sansão, mas ele não tem um final tão glorioso assim, mas Samuel realmente é o grande juiz do livro de Juízes, né? Mas Jefté foi um dos juízes, vamos dizer assim, juízes menores, se é que assim podemos dizer, pelo curto espaço de tempo que ele ficou, mas também por ele agir de forma pontual. Ele agiu especificamente na guerra contra os amonitas, né? E o livro de Juízes é também interessante porque ele nos traz, né, como padrão e exemplo os dias que nós estamos vivendo hoje. Cada um fazia o que bem entendia, né? Cada um fazia da forma como achava que tinha que ser feito, né? E isso é uma coisa muito impregnada na nossa sociedade, na nossa geração. Isso é uma coisa que nós vemos de forma muito forte nos jovens, né? Nas pessoas da minha idade. Nós nos assenhoramos do tempo, né? Das ordens, da autoridade. Nós fazemos o que bem entendemos e isso não é o tema de hoje, mas qualquer dia a gente pode falar sobre o livro de Juízes no final. Mas a questão toda é que Jefté foi levantado, né? E algumas coisas é importante falar sobre Jefté. O pai dele se chamava Gileade e a cidade se chamava Gileade, né? E esse Gileade, pai, vamos pensar assim, ele era da tribo de Manassés. Manassés, filho de José, né? Se você se lembra da história, José teve 2 filhos, um Efraim e outro Manassés, né? Então, aquela tribo ali, ela vivia constantemente em guerra com os amonitas, porque ela fazia divisa com vários povos hostis, né? Que realmente eles o tempo todo estavam ali guerreando, né? Gideão, que foi um juiz anterior a Jefté, ele já tinha tido problemas ali com aquelas divisas e o tempo todo era necessário fazer acordos, fazer alianças. O fato é que Jefté, ele nasce num contexto muito ímpar. E qual que é a árvore genealógica, qual que é a raiz desse homem Jefté, desse homem valente, como a Bíblia diz, né? Ele era um homem valente e valoroso, né? E ele era filho de uma prostituta, né? Talvez uma aventura, talvez um caso, e aquele caso se transformou num filho, né? E esse filho foi viver com uma outra família, né? O pai dele teve uma outra mulher e essa mulher lhe deu filhos. Aí você começa a entender o contexto desse herói, né? Vamos dizer que ele é um herói. Você começa a perceber quais são as nuances, quais são as características psicológicas desse homem, as lutas pelo qual ele passou, né? Talvez muitas pessoas hoje se encontram como Jefté, né? Envolvidos num outro contexto de família, casamentos que se separaram, famílias que se destruíram. Não precisa ser necessariamente
no caso dele, que foi num caso assim fortuito, né, de uma prostituta, mas às vezes vemos nossas famílias sendo destruídas por N fatores, N motivos, né? Então ele não conseguiu ser aceito naquela família, embora fosse o primogênito, fosse o mais velho do pai, ele não conseguiu ser aceito e seus irmãos então colocaram ele para fora. E não apenas os irmãos, a cidade o colocou para fora, né? Aí nós percebemos o contexto todo da sua vida, né? Uma cidade que o rejeitou, uma cidade que julgou a causa dele, que não viu como uma vítima, como uma consequência de uma sociedade, de um momento, mas simplesmente julgou ele como, você é a filha da prostituta, você não tem mãe, você é uma pessoa sem nenhum valor para nós, embora diante de Deus ele tivesse um valor, embora ele diante de Deus ele fosse considerado um homem forte. E esse homem então ele foge, ele vai para uma cidade chamada Tobi e nessa cidade, então, tudo que não presta, né? A minha Bíblia usa leviano, mas tem uma outra tradução que eu acho que é vadio, se eu não estiver enganado. Então, todas as pessoas que não prestavam se juntaram a ele, né? Lá no livro de Jonas fala que um abismo chama outro, né? De abismo em abismo você vai descendo, e é verdade, né? Aquele homem estava completamente desorientado, sem rumo, e ele vai para um lugar distante da sua família, distante da sua casa, e tudo que não prestava, tudo que era exatamente como ele estava, se junta a ele. Tá? Então esse é o contexto de Jefté, né? Esse é o homem que é levantado para este tempo. Né? Mas para nós entendermos Jefté, é interessante entender o povo. Porque nós vamos perceber que em algum momento alguém vai dizer assim, mas Jefté é um tipo de Cristo. Eu vou dizer que não, eu vou mostrar para vocês que não. Tá? Então, vamos agora abrir em Juízes mesmo, capítulo 10, versículo do 6 ao 8. Eu vou dar só uma acelerada, que eu estou bem devagar hoje, mas eu vou dar uma acelerada, tá? Então vamos lá. Juízes, capítulo 10, versículo do 6 ao 8. Diz assim, ó. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Tornaram. Né? E serviram aos Baalins e Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus. E deixaram o Senhor e não o serviram. No 7 e 8, vamos continuar ainda. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel 18 anos. Oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Embora esse capítulo é o 10, que vem antes do 11, ele acontece junto. Então, nesse contexto aqui, são 18 anos em que o povo vivia sob o jugo de todos esses povos, de todos os seus deuses, né? Mas a queda não acontece no momento em que eles são invadidos, né? A palavra é muito clara no 6 e diz: então os filhos de Israel tornaram a se desviar. Então eles estavam vivendo tempos de paz com o Senhor, estavam vivendo tempos de harmonia, mas aquilo não era o suficiente, né? É aquele momento onde nós somos agraciados, socorridos, onde vemos o favor de Deus, mas a nossa inclinação, a nossa concupiscência, a nossa forma natural de viver nos faz olhar para as vitrines dessa vida e novamente tornamos a cair. Assim também era o povo, né? Então eles olham para as coisas que estão ao redor, caem, e nesse momento que eles caem, todos esses povos então subjugam eles, né? E 18 anos eles estão sendo subjugados por esses povos. Estão distantes de Deus. Deus não fala com eles, não age na vida deles, não conversa com eles. E aí, se nós continuássemos lendo, nós vamos ver que o povo faz um clamor, começa a orar ao Senhor, e é nesse contexto que Jefté entra. Então, Jefté já tinha nascido, ele já era fruto de uma geração em Israel caída. E aí nós percebemos todo o contexto da história. Nós percebemos que, de um lado, nós tínhamos uma família destruída, nós tínhamos os valores morais rasos, nós tínhamos toda a estrutura da sociedade distante de Deus, alianças com outros povos, deuses pagãos entrando na sua cultura. Nós vemos toda a influência desse mundo que estava ao redor de Israel naquele lugar.
Jefté, ele, por mais que ele quisesse ser um homem instruído, ele cresceu vendo todas as coisas erradas, estando no meio de coisas erradas e o tempo todo sendo rejeitado por uma sociedade aparentemente que à vista era tudo perfeito, na forma era tudo perfeito, mas no interior delas era um sepulcro caiado, né? Quebradas, arrebentadas. Nós percebemos o quanto o povo de Israel estava distante. O quanto o povo de Israel havia baixado as suas barreiras, havia diminuído as suas fronteiras com os povos inimigos, o quanto eles estavam misturados diante do Senhor. Então, falar que Jefté é um tipo de Cristo é errado, lógico que completamente errado. Mas então por que Deus levanta Jefté, né? Porque a palavra diz, Deus levantou Jefté. Então por que Jefté é considerado alguém que Deus levanta? Porque era o que tinha para hoje. De tudo aquilo que havia, Jefté era o que tinha para hoje. Jefté é uma resposta para aquela geração. Né? Se eu pudesse dizer algo, nós ficamos perguntando por que certas coisas acontecem em nossas vidas. Né? Mas se você planta laranja, dificilmente você vai colher limão. Né? Nós questionamos o mundo que vivemos, nós questionamos o governo que temos, nós questionamos a forma como o sistema funciona, mas enquanto povo, o que temos de fato feito que nos faz merecer uma autoridade ou alguém melhor. Né? Então, olhando para essa base principal, Jefté era exatamente aquilo que havia naquela geração. Ele não cresceu separado, ele não cresceu descontaminado, ele cresceu num lar totalmente destruído, era um homem valoroso, valente, mas estava distante. É óbvio que aquilo que nós temos de Deus, aquilo que nós carregamos de Deus, pertence a Deus e não se perde. Mas o contexto a que vivemos muitas vezes molda toda a nossa personalidade. Né? De tanto mexer com lixo, eu pego o cheiro. De tanto estar envolvido com o mundo, eu pego os trejeitos do mundo, eu pego a habilidade, a forma de falar com o mundo. E Jefté era a pessoa certa para ser levantada naquele tempo, porque ele era mais do mesmo. Era exatamente igual àquele povo, era exatamente igual àquela geração. Então, quando nós vemos ali os anciãos de Gileade correrem atrás de Jefté e dizer, olha, você que tem aí essas pessoas, tudo bem que elas são pessoas vadias, levianas, sem escrúpulos, sem valor algum, mas nós precisamos de um exército assim para combater os amonitas. Nós precisamos de gente que fale a mesma linguagem, precisamos de gente que nem você. Então aquele homem, ele é levantado para essa hora, para destruir os amonitas. E nesse momento em que ele é levantado, ele faz então uma proposta para o povo. Ele fala, olha, eu só volto se eu puder ficar no comando de vocês. Eu só volto se eu for chefe, se eu for líder, né? E aí nós entramos um pouquinho no lado psicológico desse personagem. Eu estou explicando tudo isso para depois nós entendermos o que foi que ele fez. Então, esse homem então ele começa a propor para o povo o seguinte, olha, eu vou ser o seu juiz, eu vou comandar todo esse território aí de vocês, vou lutar, mas é o seguinte, eu só faço isso se eu for o chefe. Se vocês me aceitarem de volta e não como eu saí, né? Mas eu quero estar por cima, eu quero ter tudo que eu tenho direito, né? Aqui nós percebemos a complexidade da pessoa humana, do homem. Ele não é diferente de mim, de você. Jefté, ele não é algo pelo qual você tem que dizer, isso aqui é um exemplo a não ser seguido. Mas Jefté é um exemplo a ser observado. Como nós somos carentes, como os nossos traumas, como a nossa necessidade de autoafirmação, até fiz algumas colinhas aqui, né? Como os nossos medos, como a nossa insegurança, ela molda todas as nossas ações. E de repente aquele homem, ele vê uma oportunidade de voltar por cima da carne seca, de dizer, olha, um dia eu fui rejeitado, um dia vocês disseram isso de mim, mas olha eu aqui de volta por cima, olha eu aqui de volta da forma como vocês nunca imaginaram. Como é perigoso para o homem de Deus, para a mulher de Deus, essas fragilidades na obra, né? A Missão Cristã em Lins sempre fala da necessidade dos seus obreiros passarem por um discipulado, na necessidade deles serem formatados como homens de Deus, como mulheres de Deus, para que essas coisas, primeiramente elas têm que ter caído, mas para que, se não caiu, o discipulado possa fazer aquela limpeza final, tirar aquelas sujeirinhas mais finas, aqueles encardidos que é difícil de tirar,
Porque esse é um tipo de perfil de obreiro que derruba uma igreja, que derruba uma obra, que derruba todo um contexto, porque há muitas fragilidades em sua estrutura. É necessário nós termos entregue toda a nossa insegurança, nossos medos. É necessário nós termos mudado completamente antes de corresponder a um chamado de Deus. O reino dos céus não está agora embaciado em liquidação. Venha quem quer, da forma que quer e assim vai. Mas é necessário que esses traumas, essas borras, elas sejam tratadas antes de nossas vidas. Então Jefté, ele não teve esse preparo, ele não teve essa estrutura, ele não foi formatado, ele simplesmente foi levantado para aquela situação. Às vezes Deus nos usa dessa forma, né? Porque dentro do contexto que temos, né, nós somos as únicas pessoas que podemos corresponder ao Senhor, né? Eu me lembro de uma vez do Papi falando sobre a obra no início, a igreja no início, né? Muitas vezes a igreja no início encontra tanta dificuldade, o material humano é muito difícil para ser trabalhado, mas é o que tem, temos que usar. Não é isso que não é dessa forma que se constrói uma obra, mas é o que nós temos. Agora, glorioso mesmo é quando nós percebemos que um homem, ele entende a sua origem, ele reconhece toda a sua natureza, mas ele não permite continuar vivendo nela, mas ele se rende ao propósito de Deus. Já vou entrar nisso aí, vamos continuar sobre o Jefté. Então Jefté, ele era um homem completamente complexado, rejeitado, filho de uma prostituta, lançado fora de sua casa, viveu debaixo de todo tipo de imoralidade, vivendo à sua própria custa, do seu próprio jeito, absorvendo a cultura de deuses pagãos, e de repente alguém bate na porta dele e diz, nós precisamos da tua ajuda, né? Ah, agora eu vou me vingar de vocês, agora eu vou mostrar que eu estava certo, vocês estão precisando de mim? Agora vai ser do meu jeito. E quando ele então se propõe a ir para a guerra, né, contra os amonitas, bate aquela dúvida, né? Será que Deus está comigo? Porque alguém que não foi formatado, alguém que não tem o amparo de Deus, alguém que não tem profundidade no Senhor, tem um leve conhecimento, né? É como aquela semente que foi lançada nos pedregais, né? Como lá diz lá no Novo Testamento. Aquela semente que cai num pedregal, ela até cresce, tem uma raiz, mas como embaixo é concreto, o sol bate, aquilo ali murcha. Às vezes estamos tratando desse tipo de público, desse tipo de situação, de homens e mulheres que têm uma expressão com o Senhor, que têm uma revelação de Deus pequena, rasa, e faz disso como se fosse toda a sua experiência de vida. E na verdade Jefté, então ele percebe, poxa, eu estou indo lutar em nome de Deus, né? Será que Deus está comigo? Né? Será que o Senhor, ele realmente está me validando? Será que é exatamente isso? Né? E se eu perder? Eu vou perder tudo, né? E pior de tudo, eu vou perder 2 vezes, porque eu já fui mandado embora daqui, né? Essa insegurança, esses medos, nós não vemos num homem de Deus. Essa oscilação não pode haver num homem de Deus. Os homens de Deus que a Bíblia narra e conta, todos eles, quando se tiverem em situações as mais difíceis, as mais complicadas, correram ao Senhor. O próprio rei Manassés, que foi um dos piores reis, eu já preguei sobre ele, no momento de mais agonia, ele orou ao Senhor e entregou diante de Deus. Nós temos que saber exatamente quem é o Deus que nós servimos. E eu pergunto, você tem profundidade em Deus? Você tem conhecido ao Senhor da forma como deveria? Ou será que você está como todas as pessoas da sua geração, se comportando exatamente iguais a eles, né? Talvez você começou bem, talvez você começou a ter guardado, cuidado, mas o cansaço, a carência, permitir-se se contaminar, como eu disse, mexe-se muito com o lixo, fica com o cheiro do lixo, de repente você se sente mais do mesmo, então falar, para que eu vou ser diferente? Para que eu vou mudar? Eu vou ser igual a ele. Se todo mundo está levantando a mão, eu levanto, né? Não quer dizer com isso que temos que ser lobos solitários, não. Como o próprio Deus disse para Elias, você não está sozinho, existem 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Nós não estamos sozinhos, existe uma igreja gloriosa que está aí em todos os cantos e em todos os lugares do mundo que você for. Se for direcionado por Deus, você vai encontrar com essas pessoas. E isso será um consolo para a tua vida, porque Deus não nos desampara. Mas a questão toda é que a nossa profundidade em Deus nesse tempo está moldando completamente as nossas ações e reações.
De repente estamos depressivos, estamos sem vontade de sair da cama, porque não tivemos experiências com o Senhor no antes da pandemia. E o pós da pandemia promete ser um terror, porque nesse tempo em que estamos em casa também não estamos correndo. O fato é que agora nós vamos para o pior momento da história desse juiz. Digo como pai, né? Talvez para ele possa ter dito, mas eu sou um homem de palavra, né? E isso também nós vamos tratar daqui a pouco. Nós vamos estourar um pouquinho o horário, tá? Então, os irmãos aguentem aí. 11, vamos ler agora o capítulo 11, do versículo 30 ao 36. Vamos lá. Diz assim, ó. E Jefté fez um voto ao Senhor. Olha só o que ele faz, olha o que ele me apronta, né? E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. E eu oferecerei em holocausto. Então ele diz assim, ó, se o Senhor me fizer vencer, vou tradução aqui, né? A minha tradução. Se o Senhor me fizer vencer a guerra contra os amonitas, a primeira pessoa, a primeira coisa que sair da porta da minha casa, eu vou entregar ela e ele, o que sair em holocausto ao Senhor. Vai ser morto, né? Vai ser oferta queimada. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades e até Abel. Queramim, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe sai ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única. Não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, ah, filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. 36. E ela disse, Pai meu, abriste tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu a tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Olha que triste. A filha de Jefté sai, é a primeira pessoa que sai da casa. E ela, então, era o voto, né? Ele disse que a primeira pessoa que saísse, ele entregaria em holocausto ao Senhor, né? Eu tenho que cumprir minha palavra, eu sou um homem de palavra, eu não posso perder um voto. A pessoa que não cumpria um voto diante de Deus era digna de morte. Olha o detalhe. Então estava ali entre ele morrer ou a filha morrer. Era um ou outro. Eu não posso perder minha palavra, eu não posso voltar atrás. E como que as pessoas vão me olhar nessa cidade? Olha, tá vendo? Não cumpre nada, continua o filho da prostituta, continua da mesma forma. Como as nossas carências nos levam a fazer e dar passos errados. Como as nossas limitações nos fazem ser pessoas imaturas diante da promessa e do propósito de Deus. Será que Deus queria mais uma morte? Será que Deus tinha propósito em mais uma morte? Um voto era digno de ser cumprido, mas uma vida era muito mais importante que o voto. E é aqui que nós percebemos como as nossas fragilidades nos moldam, como estar debaixo do governo de Jefté é complicado, como nos submeter a esse sistema é complicado, onde você morre com o seu orgulho, mas toda a tua família paga o pato. Todas as suas gerações elas são ceifadas. Aquele homem perdeu a sua herança. Ele perdeu o presente que Deus tinha dado porque ele seguiu o conselho dos povos pagãos. Por quê? Porque era comum nos amonitas, nos amorreus, em todos os povos que estavam ali ao redor dele, nos filisteus, oferecer as suas crianças, seus primogênitos ao deus Moloque. Era comum as pessoas fazerem votos dessa forma, dessa natureza. Embora na cabeça dele algumas pessoas diziam, talvez ele pensou que sairia uma ovelha, né? Mas percebe-se o quão tolo ele foi, porque Deus o havia levantado, não foi ele, não era mérito dele, não era algo que ele tinha feito que fez o Senhor mover o coração, mas era a oração de um povo arrependido que tinha feito Deus levantar ele naquela geração. Quando nós estamos no centro de todas as coisas, quando as nossas vontades, os nossos sonhos, quando os nossos desejos estão no centro, eles nos levam a cometer essas loucuras.
como a paixão cega as nossas vidas e nos faz nos arrepender dos atos e das atitudes que temos tomado. Então, Jefté, ele não é um tipo de Cristo, né? E algumas pessoas dizem, então a filha de Jefté é um Isaac, né? É um Isaac de Abraão, né? É um Cristo que foi oferecido em holocausto? Não, também não. A filha de Jefté é a sequela final, é a consequência final de uma geração que não olhou para Deus, de uma geração que não conhece a Deus, de uma geração que não sabe como Deus age, de uma geração que se esqueceu do seu amor, de se esqueceu da sua misericórdia, de esqueceu das suas promessas em Deuteronômio, de esqueceu que ele tem um filho amado que se entregou pelas nossas vidas. Aquela menina foi uma vítima. Ela não foi uma oferta, ela não foi um sacrifício. E isso, quem diz não sou eu, está lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Vocês estão com a Bíblia digital, vocês estão mais fácil aí, né? Eu estou na primitiva. Amém, irmãos. Vamos lá. Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Olha só o que fala em Hebreus 10, 8. Como acima diz, está fazendo referência ao versículo de cima, né? Sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, não te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Isso não agrada a Deus. Deus não tem prazer em ver derramamento de sangue. Deus não tem prazer em sacrifício. Deus não tem para mim promessa em voto que nunca termina. O que o Senhor quer em nossas vidas é que nós nos rendamos ao Filho do seu amor, a Jesus. Esse sim foi o único, absoluto, definitivo e suficiente sacrifício que nos libertou de tudo isso, que nos tirou do império das trevas, da necessidade da autoafirmação, da necessidade de que estamos certos diante do Senhor, da necessidade de mostrar para o mundo que nós vencemos na vida, de que nós temos orgulho, de que nós temos ambição, de que nós somos alguém. Chega disso. Chega de uma vez por todas, porque agora as coisas começam a ruir, as empresas começam a quebrar, o dinheiro começa a faltar e a família começa a se desmoronar. Porque os valores são valores dos povos vizinhos. As vitrines, as janelas estão viradas para o mundo, elas não estão viradas para o céu. Então as nossas casas foram o tempo todo, anos e anos, alimentadas, fornecidas, abastecidas com a cultura do mundo, com a cultura pagã. E de repente estamos aqui, Senhor, se tu realmente é Deus, muda a minha sorte, como não mudou, tu não és Deus. Não sejamos mais imaturos, não sejamos mais despreparados, não sejamos mais um povo que se move e se guia pela sua paixão, que se move e se guia pelos seus valores efêmeros, limitados, mas sejamos um povo que olhe para um novo governo, que diz, eu cansei de ser guiado dessa forma, dessa natureza, de estar hoje de uma forma e amanhã de outra. Como é triste a pessoa falar assim, não, eu nunca vou mudar, porque eu tenho convicção do meu valor, e daqui a 2, 3 anos, naquela época eu era imaturo, e quantas pessoas seguiram a você, quantas pessoas deram like nas suas opiniões, acharam que você tinha um valor, um juízo. Se falemos, ou se vamos falar alguma coisa, falamos inspirado pelo Espírito de Deus, falamos inspirado pelo Senhor, falamos inspirado pela glória, pela graça, por uma revelação que há de Deus. Então o Jefté não é um tipo de Cristo, Jefté não é um governo para estarmos debaixo, Jefté não é um lugar para nós vivermos e ficarmos contentes porque ele é mais do mesmo. Mas Jefté é um laboratório, é um ensaio, para nós olharmos para nossas vidas e dizer, olha o que eu estou disposto a fazer, a sacrificar a minha família, a colocar as minhas filhas, a colocar meus filhos, a minha esposa, diante das piores situações, pela minha falta de conhecimento de Deus. Jefté não conhecia Deus. E talvez alguém do politicamente correto vai dizer assim, mas ele é fruto daquela sociedade, né, que não buscava Deus, que se contaminou, daquela sociedade que viveu, Eu diria, tá bom, vai, para Jefté serve, mas para você não. Porque nós temos um outro governo, e essa é a boa nova dessa tarde. Nós temos um outro governo, nós temos um outro caminho a seguir, nós temos uma outra oportunidade de vida, então nós não precisamos estar submetidos ao julgamento de Jefté, debaixo de uma ordem do mais do mesmo. Nós podemos estar naquilo que é novo, naquilo que é inédito, e aquilo que é novo e inédito está em Cristo Jesus. Então, vamos lá para o outro texto, né? Deixa eu me pegar aqui, onde que eu anotei. Vamos lá para vamos para João, capítulo 8, versículo
32. Mais uns 10 minutos, aguentem aí. João, capítulo 8, versículo 32. Vamos lá. João 8, 32. Eu vou pegar a frase do nosso presidente e vou colocar ela no lugar certo, dentro da Bíblia. Era dela antes, tá bom? Diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele fala isso, em João ele fala: eu sou o caminho, a verdade, né, e a vida. Nós já falamos sobre isso na terça. Mas a questão toda é que conhecereis a verdade vos libertará. Um novo sistema, um novo reino, uma nova justiça, uma nova ordem nos é apresentada. O Filho do amor de Deus, Jesus Cristo, ele vive, ele ressuscitou e ele está aqui. Então nós podemos sair de tudo isso, nós podemos desvincular todos os nossos pactos, as alianças, todos os compromissos que você fez com essa vida e dizer: eu me cansei. Eu me cansei de seguir na escuridão, eu me cansei de estar debaixo das trevas, de viver segundo os costumes pagãos, de submeter a minha família às loucuras desta vida. Eu quero paz, eu quero serenidade, eu quero aquilo que Davi encontrou nos atos do Senhor. Eu quero estar debaixo, submetido a esse amor que transforma, que nos liberta. Eu quero ser livre. E vamos agora para Mateus 11, 28 e 29. Olha só que lindo aqui também, ó. Mateus 11, 28 e 29. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Vamos lá para Lucas também. Lucas 2, 30, 32. Olha só, tudo isso nós temos em Cristo Jesus. Lucas 2, 30 a 32. E aqui Lucas 2, 30 a 32, diz assim, ó: pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então, quando Jesus ele surge, quando Jesus ele aparece em nossas vidas, quando ele cruza os nossos caminhos, não é porque ele é mais do mesmo, mas ele é a novidade do Senhor, a bem-aventurança, a boa nova. Ele está dizendo o seguinte: olha, você, Jefté, você que estava cansado, você que viveu marginalizado, você que foi rejeitado pela tua família, você que foi lançado fora, você que foi injustiçado, venha. Eu tenho um lugar na minha casa, eu vou curar as tuas feridas, eu vou cicatrizar as tuas dores, eu vou te libertar dessas prisões pelo qual você vive. E olha, e não apenas isso, eu tenho te libertado daquelas mentiras que os deuses que você cresceu, as ideias, os costumes, os hábitos que foram colocados sobre a tua vida, os medos, os bichos papões, os armários, a luz que apaga e você sai correndo da sua casa, aquilo que tudo ministrou a sua vida. Olha, eu sou a resposta para tudo isso. Eu sou não apenas isso, mas eu sou a resposta para aqueles que se encontram hoje como aquela prostituta que estava tentando uma sorte na vida. Eu sou aquele que sustentou com pão a mulher Ciro-Fenícia que estava acostumada dos restos. Eu sou aquele que deu água da fonte da vida para a mulher samaritana. Eu sou Cristo, eu sou o que ressuscitou, eu sou aquele que tem todo o poder de morte e de vida. Então nós olhamos para Cristo Jesus e percebemos que Ele sim é o Rei pelo qual eu tenho que estar submetido, sujeito. Eu tenho que dizer: Senhor, eu rompo com todas as barreiras, eu não preciso mais fazer sacrifícios de sangue, mas eu preciso apenas obedecer. A obediência ao Senhor o agrada, servir ao Senhor o agrada, ter fé nesse Deus alegra ao Senhor. É isso que nós precisamos para os nossos dias, é isso que precisamos. Então, muitos Jeftés de Cristo serão erguidos e levantados, muitos homens e mulheres de Deus que são considerados valentes e valorosos serão colocados estrategicamente em prol desse reino, para avançar, para levar esperança para um povo, para uma geração que faz o que quer, que não sabe mais aonde ir, que não sabe aonde buscar ajuda, que se submete a qualquer vadio, a qualquer pessoa leviano, que faz aliança com qualquer pessoa. Se você me prometer que eu vou ter paz, eu entrego toda a minha vida, os meus filhos, a minha herança, mas me dê paz. Deus, Cristo, não quer nada disso, Ele não quer nada do que é nosso.
mas Ele tem uma cidade gloriosa, Ele tem um lugar onde vamos viver, Ele tem uma vida eterna onde poderemos estar. Esse é o caminho, esse é o destino, esse é o reinado que devemos estar sujeitos. E todos aqueles que são erguidos e levantados por esse Cristo, que são erguidos e levantados por esse Espírito, por essa graça, e todos esses que são levantados pelo Senhor, eles vencem, não segundo o costume do mundo, não na vitória da fama, não na vitória do êxito, mas eles vencem a si próprios, e eles encontram uma paz diante de Deus, as suas feridas são curadas, são sanadas, então as famílias voltam a ter comunhão. Os filhos que estavam longe, os filhos pródigos voltam para suas casas, há uma reconciliação dentro do lar. Os inimigos são jogados para fora, os deuses, os demônios, eles são repelidos. A luz que ilumina, como disse Simeão, eu já posso morrer porque a luz que ilumina as nações está em minha casa. Jefté não tinha essa revelação, mas você tem. E eu estou te falando, confirmando essa palavra nessa tarde. Hoje você pode sim dizer, eu quero estar debaixo desse Cristo, eu quero estar debaixo dessa graça, eu quero sair dessa necessidade que eu tenho de autoafirmação, eu quero sair dessa necessidade de provar para as pessoas que eu sou bom, de que eu preciso ser reconhecido nesse mundo. Eu quero simplesmente servir a Deus. É isso que me importa. Ontem eu falava para a igreja de Florianópolis sobre Davi, que ele encontrou os atos do Senhor. Nós temos que ter prazer em estar nos atos do Senhor. Nós não temos que ter saudade da igreja porque queremos sair de casa. Mas nós temos que ter saudade da igreja porque na igreja era um pedacinho do céu. Reconhecer que estar em comunhão com o Senhor é a melhor coisa. Então nós temos que trazer esse céu até a nossa casa. Nós temos que trazer esse céu até a nossa vida. Esse reinado está agora ao nosso alcance, nós podemos pegar, não está distante, não está longe. Jesus está perto da sua casa, da sua vida. Ele está próximo de todos nós. Então nós podemos dizer, Senhor Jesus, venha. Então existem dois governos. O governo de Jefté é o governo que Deus levanta mais do mesmo. Vocês querem um rei? Está aqui, ó, um rei igual a vocês. Vai falar a mesma linguagem, vai ajudar, porque eu sou misericordioso, assim Deus fala. Mas tem o filho do meu amor, tem Jesus, tem aquele que você pode estar debaixo das mãos dele, e ele vai curar a sua vida, ele vai curar as suas feridas, ele vai curar os seus medos, as suas inseguranças, ele vai te levar para o centro da vontade dele. E aí, quando tudo isso acontecer, e é exatamente isso que nós temos que ter nessa tarde, é exatamente isso que nós temos que ter diante do Senhor. Que o Senhor possa realmente vir e trabalhar nas nossas vidas. Não sejamos como Jefté. Não sejamos pessoas que buscam nas prateleiras do mundo a sua concepção de cristão. Não sejamos como aquelas pessoas que precisam se autoafirmar, ter um orgulho, uma palavra, né? Eu honro a minha palavra, mesmo que para isso toda a sua família pague um preço, mesmo que para isso todos ao redor sofram. Sejamos humildes e dizemos, Senhor, uma sentença está sobre as nossas vidas, né? Algo está sobre nós. Eu poderia dizer aqui de Onésimo, né? Mas eu não tenho mais tempo, né? Onésimo também era um escravo, né? Ele não fugiu da sua escravidão, mas ele se rendeu a servir ao Senhor Jesus e a sua escravidão foi liberta, foi libertada, né? Olha, tem muita coisa para falar sobre Jefté, mas a grande verdade é que escolhamos o governo de Cristo. Ele sim é o governo perfeito. Ele sim nos livra de todo o mal, dos nossos inimigos. Aquela moça simplesmente se perdeu. E eu imagino como ele deve ter sofrido como pai, ter visto sua filha ser morta porque ele não conhecia Deus. Tantos estão morrendo pela nossa dureza, pelo nosso orgulho. Quantos estão se perdendo porque não conseguem se render a Cristo, porque foi apresentado de forma errada, né? Cristo também é apresentado de forma errada. Quando eu digo para minha filha, se você não obedecer, Deus vai te castigar, eu estou ensinando a palavra errada. Eu não ensino obediência para ela, eu ensino castigo. Então, que o Senhor nos ajude nessa tarde a compreendermos a expressão da palavra do Senhor. Amém? Eu não vou orar por essa palavra, porque está tarde. Daqui a pouco a pastora Maristela entra com a live das crianças. Se você tiver criança em casa, daqui a pouquinho começa outra live aqui. Mas que o Senhor ajude a sua vida, na sua casa, ore ao Senhor.
Medite sobre Jefté. Vai ficar salvo esse vídeo. Medite sobre Jefté. Veja se você não está se parecendo com ele. E saia desse governo. Volte para o governo de Cristo. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Domingo nós temos live com o Pastor Martim às 7h30. Se organizem, chame, convide pessoas. Seja um instrumento de Deus para esse tempo. Amém? Um grande abraço. Fique com Deus. A paz.